Olá pessoal, como vocês podem ver, capacitores retirados, os grandes capacitores. Basicamente eu queria avaliá-los porque os outros capacitores estavam, como eu expliquei no vídeo anterior, os outros capacitores estavam testando bem no circuito e com Ripple, etc. Mas eles estavam começando a vazar e tal. Como o local lá no osciloscópio não me permitia ver a base dos capacitores, eu não sabia se eles já estavam vazando ou não. Esses capacitores são muito bem feitos. Então esse é o capacitor, por exemplo, da linha de 8 que eu tinha retirado antes, que ele realmente está em bom estado. Tá? Um dos detalhes é que eu não conhecia os outros capacitores, não sabia o estado dos outros capacitores. Curiosamente, esse capacitor com maior ripple ainda está em razoável estado. Tá? Agora, todos os outros, apesar de testarem bem, em termos de ripple, etc., no circuito, todos os outros estão com uma capacitância muito elevada em comparação com a capacitância nominal. Eu fiz os testes aí. E isso, na realidade, é um dos indicativos de que o capacitor está começando a atingir o fim da sua vida útil. Tá? Então, na realidade, a minha decisão realmente foi trocá-los. Quer dizer, vai ser trocá-los. Tá? Então, basicamente, eu fiz aqui a seleção. Já tem os capacitorzinhos, vocês podem ver aqui. Um capacitorzinho de 1200 microfarads por 100 volts, que vai substituir um idêntico. Tá? Eu fiz os testes, inclusive, e curiosamente também, fiz os testes de leakage também na fonte, né, da Keysight. E o ripple que eu tinha medido, até no capacitor de 8 volts, né, ele era bastante reduzido. Agora, os capacitores novos, o leakage é absolutamente nulo. Isso eu observei em dois estados, em duas situações diferentes. Uma delas, não só a medida direta da corrente de fuga, né? Mas também quando eu os carreguei e eu depois retirei eles do circuito, eu botei as pontas de prova do multímetro, que o multímetro tem uma impedância de saída de entrada bastante alta, 10 mega ohms. A tensão foi reduzindo significativamente. Então, dentro de poucos segundos, talvez 10 segundos, a tensão dos capacitores caiu pela metade. Então, os capacitores estão realmente atingindo o final da vida útil deles. E aí, como eu retirei o de 8 volts, estava ok, mais ou menos, eu não tinha feito o teste de descarga, e eu reparei que o capacitor de 8 volts estava acontecendo isso, a descarga estava muito acelerada, talvez porque o ripple talvez seja por isso que o ripple estivesse muito alto, porque a descarga dele estava realmente muito mais acelerada. Não só isso, mas também porque os capacitores mais novos, que eu testei aqui, os dois Nichicon e etc., eles realmente seguram a tensão por diversas horas e etc. Então, no final das contas, o que eu fiz foi efetivamente retirar todos os capacitores. Enfim, são capacitores de 50 anos. Não é que eles são ruins, eles são de excepcional qualidade. Sabe-se lá quanto esses outros aqui vão durar. Por isso também que é uma técnica também curiosa, eu estou usando capacitores com especificações maiores, tá? Um capacitor aqui de 50 volts para a linha de 30, tá? E a linha de 35 eu estou usando um capacitor de 63 volts. Isso justamente para tentar garantir que os capacitores vão durar mais tempo, né? O número de horas é diretamente proporcional à tensão aplicada em relação à tensão nominal do capacitor. Tá? Esse outro aqui está dentro das condições, então esse aqui é o mesmo capacitor, 1200 microfarads por 100 volts, é idêntico ao outro. Tá? Ele está apresentando um leakage absolutamente zero, enquanto que eu estou apresentando aí seus 15 a 20 microamperes de leakage, esse aqui apresenta praticamente zero leakage. Então, na realidade, enfim, é física, é uma questão realmente dos capacitores. Problema, nem tudo é um mar de rosas nesse tipo de aventura, tá? Por isso é um alerta muito grande. E isso é um problema muito grave. Esses capacitores foram extremamente difíceis de dissoldar, principalmente pelo grande número de suportes negativos, tá? Eu não consegui usar a pistola porque os terminais eram muito grossos. Algum dia vou ter que comprar um bico mais grosso na pistolinha da Raco que eu tenho, né, FR301, que eu apresentei no outro vídeo. Então, o problema é que mas as ilhas se soltaram nesse processo. Esse é um outro gravíssimo problema
Isso é um desenvolvimento muito ruim nessa jornada, porque para refazer essas ilhas, né, de soldagem é bastante difícil. Eu vou refazer, naturalmente, isso tem que ser feito, mas a placa, sendo muito antiga, a tecnologia da placa, naturalmente, é de 50 anos atrás, ela não resiste ao tipo de solda, a temperatura por tempos prolongados que eu tive que fazer para retirar essas grandes áreas de cobre, de terra. Tá? Então, lamentavelmente, eu vou ter que fazer um trabalho nessa placa. O espaço é exíguo para fazer esse tratamento, essa recuperação. É possível de fazer, naturalmente, mas eu vou ter que realmente vou ter que embarcar numa aventura muito mais complexa do que eu gostaria. Ainda não vejo a necessidade de retirar a placa, mas talvez seja necessário fazer isso. Então fico alerta, esse capacitor, na realidade eu não tenho todas as peças, esse capacitor o osciloscópio vai ficar encostado até as outras peças remanescentes chegarem, mas enfim, fico alerta aí. Se você quiser fazer recap, se você quiser fazer esse tipo de coisa, sempre tome muito cuidado, principalmente quando o equipamento é muito antigo, porque a possibilidade de retirada de ilhas e etc. é muito grande, muito elevada. As placas mais modernas, feitas para soldas lead-free, que são soldas sem chumbo, elas naturalmente resistem a temperaturas muito maiores. Tá? Então o plating, né, a folheação de cobre, né, enfim, a estrutura, a folhinha de cobre, né, que fica grudada na placa, né, na fibra de vidro, ela tem uma cola muito mais resistente e, lamentavelmente, isso é um problema comum. Tá? Então fica aí a dica. Eu vou voltar posteriormente com a montagem dessa coisa toda, tá? Se eu conseguir bons ângulos de câmera, etc., eu vou mostrar o que eu fiz para recuperar essas ilhas. Mas de novo, mais uma vez, por último, muito cuidado quando você está operando equipamentos dessa época. Enfim, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. O osciloscópio vai ficar encostado um pouquinho até as peças chegarem. E aí eu faço a adaptação das peças novas no equipamento. Bom, não é necessariamente o resultado que a gente esperava, mas a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.